Bom, então meu nome é Silvia, eu sou pediatra, neonatologista. Eu quis ser médica, eu tinha uns 6 anos de idade, eu sempre quis ser médica desde que eu me lembro por gente. Naquela época, óbvio, eu não tinha a menor noção do que era ser médica, ninguém é médico na minha família, então sei lá por que eu queria ser médica. Mas eu era aquela que, quando o cachorro ficava doente, eu que fazia o curativo, aquelas coisas todas. E aí, eventualmente, eu entrei na faculdade de medicina e eu sempre quis ser cardiologista por algum motivo. Desde criança, quando eu dizia que eu queria ser médica, eu tinha certeza que eu queria ser cardiologista. E aí, no último ano de faculdade, em janeiro do meu último ano de faculdade, eu ia passar pela parte prática da pediatria, que a gente chama de internato. Que a gente fazia os internatos obrigatórios, eu ia entrar na pediatria no primeiro dia e eu ia começar justamente pelo berçário, que é onde você vê o bebê pequeno. E o primeiro bebê na minha vida que eu examinei, naquele minuto, que é depois de 5 anos de faculdade, uma vida achando que ia ser cardiologista, eu falei, eu vou ser pediatra. Eu preciso, isso aqui é o que eu descobri ali, vai explicar. A criança estava sadia, quer dizer, essa história aí veio daí, desse momento que eu vi aquele bebê e eu vi que tinha uma sintonia ali, que era ali. E aí, a parte foi uma coisa estranha para todo mundo, não só para minha família, mas para os colegas de... Nossa, vai ser pediatra, né? A pessoa mudar assim da água para o vinho do nada. E aí eu fiz pediatria e desde o início eu sabia que eu queria ser neonatologista. O neonatologista, ele é o pediatra que cuida só do recém-nascido, né? É especialista em recém-nascido, inclusive UTI, sala de parto, essas questões todas. E sempre foi uma coisa que eu me alimentava muito da sensação de que eu estava fazendo um grande bem para alguém. Isso é uma coisa que me alimenta, na verdade. Eu saber que eu posso acrescentar de alguma forma. E na UTI você tem uma maneira de acrescentar muito imediata. Você salva a vida de alguém ali, né? Não tem muita dúvida. E quando eu por questões de saúde e tal, essa coisa da UTI foi ficando cada vez mais difícil, porque eu tenho esse problema de coluna. E aí eu resolvi que o consultório ia ser o meu foco. E isso foi uma coisa que eu sempre me perguntei, como eu vou fazer para continuar fazendo essa diferença? Porque quando você trabalha em UTI, a diferença é em nível de morte ou vida, né? É uma diferença que não tem explicação, é muito visível e palpável, né? E isso foi muito difícil. Imaginar que eu não ia ter esse tipo de... Como eu vou explicar? Que eu ia fazer essa diferença mesmo, que eu ia conseguir ajudar nesse nível. Que será que eu ia me completar de uma forma, né? E na verdade o consultório hoje eu vejo que é de uma maneira mais sutil, que não tem vida e morte, mas que você faz uma diferença incrível, né? Faz toda a diferença. É a diferença numa vida. E aí, quando eu comecei a ver essas pequenas coisas, ter esse retorno das famílias, né? Eu falei, eu vou então estudar desenvolvimento, que eu acho que é o que eu mais posso impactar. Porque as principais coisas que chegam para você no consultório, além do bebezinho pequeno que está crescendo com você, é o meu filho não come, o meu filho faz manha, o meu filho se taca no chão do shopping. É sempre uma queixa assim, comportamental. Falei, bom, eu quero ajudar essas pessoas, eu vou estudar isso então. E foi aí que eu resolvi direcionar para isso. Então o consultório eu faço pediatria, né? Então eu acompanho as crianças em qualquer idade, né? Mas trabalho nessa área aí do desenvolvimento, do comportamento.